Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal para mais uma gravação do vídeo de hoje. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante e impactante para a nossa vida, que nos traz muitas transformações. Nós vamos falar sobre o perdão que liberta o coração. Nós sabemos que ficarmos magoados com as pessoas, porque pessoas vão nos ferir o tempo todo, nós sabemos disso. Mas nós sabemos que o perdão, ele causa, a falta de perdão, ele causa muitos problemas em nossa vida, né? A maioria das doenças está classificadas, a maioria delas é por causa da falta de perdão. Então, muitas das doenças é causada em nossas vidas por causa da falta de perdão, né? Guardar mágoa é carregar um peso que nos prende, né, ao passado. Eu vou falar para vocês aqui de um personagem bíblico, José. Nós sabemos que José foi uma pessoa assim muito magoada, né? Foi destratada principalmente pela sua família. José ali foi vendido como escravo, foi parar em uma terra totalmente estranha, passou por muitos problemas e José com certeza carregou muita mágoa daqueles que te feriram. Mas a história de José, ela nos traz muitas inspirações, né? Ela nos traz muitas reflexões em termos de todo um contexto, em várias situações, dá de nós tirar lições com a história de José. José foi viver no Egito, só que passou um tempo, seus irmãos voltam, né? E ali José se depara com eles. É dito na Bíblia que José, ao ver seus irmãos, ele grita e chora a ponto do palácio do faraó ouvir o seu choro. Então, de certa forma, José ainda guardava mágoa e tristeza dos seus irmãos. Só que ao encontrar com seus irmãos, mesmo ele sabendo que ainda tinha mágoa, José, ele decide fazer um teste com seus irmãos, né? Ele testa os seus irmãos para ver se eles tinham mudado de conduta, de comportamento e se eles eram dignos do perdão dele. Só que, se a gente for olhar pela questão de dignidade, de se a pessoa merece o nosso perdão ou não, nenhum de nós merecíamos ser perdoado. Mas Jesus, ele nos perdoou e nos ensina a perdoar. E o perdão, ele nos liberta. Ele não só liberta o outro, mas principalmente a nós mesmos, né? O perdão traz a falta de perdão traz muitas consequências para a nossa vida emocional, espiritual, né? E às vezes a gente tem pessoas a perdoar e a gente, né, fica guardando isso, guardando, e aquilo impede das bênçãos de Deus chegar até nós. Então, quando a gente vê José ali, o primeiro contexto é ele ver os seus irmãos, ele faz um teste com seus irmãos para ver, né, se os seus irmãos tinham mudado. Ao ele perceber que os seus irmãos mudou, né, a conduta deles ali, que eles tinham também se arrependido do que eles tinham feito com José, José, né, tem um convívio legal ali com a sua família. Na Bíblia, Deus nos ensina a perdoar. Vai ter casos de pessoas que a gente vai ter que conviver com as pessoas, se for digno de que a gente conviva com aquela pessoa, né? A gente perdoa e convive, mas vai ter casos que Deus não vai nos obrigar a conviver com a pessoa. Ele quer que você perdoa, libera perdão, né? Para aquilo fazer bem para você fluir na sua vida, mas você não vai ter a necessidade e a obrigação de conviver com aquela pessoa. Deus não te obriga a isso. Mas o perdão, ele fala assim para a gente perdoar, porque ele traz benefícios para a nossa saúde, né? Ele traz benefício em todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente vê José ali perdoando seus irmãos, a vida dele flui, com certeza fica mais leve, ele traz a sua família para próximo dele, ele convive com a sua família novamente. E vai que alguns de nós, às vezes, vivemos em conflitos, às vezes mesmo dentro da nossa casa. Às vezes nós temos que perdoar o nosso cônjuge, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, porque são pessoas com quem a gente tem que conviver. E ao a gente perdoar, a vida vai fluir melhor, né? Vai trazer benefícios para aquela família em todos os âmbitos. E Deus vai abençoar aquele lar, aquela família. A sua vida será mais próspera e mais feliz, né? Você vai tirar mágoa, tristeza. Às vezes você está até decepcionado, triste, adoecendo com algum tipo de coisa que te causou aquilo e você está adoecendo e isso não é bom para você. Então, libertar, né? Não só libertar o outro, mas principalmente você mesmo. O perdão também, ele abre espaço para a cura interior. Você fica mais leve, mais tranquilo, como eu já disse aqui. Perdoar, né,
te liberta da amargura, né? Muitas das vezes você está amargurado por causa da falta de perdão. Eu convido vocês a conhecer um pouco mais da história de José, aprofunda um pouco mais na história de José, que quando você conhece mais a história de José, você vai ver o quão próspero e feliz e tudo quanto José fez deu certo, ele foi abençoado, ele foi próspero, porque José uniu um contexto de situações para ele ser abençoado. Ele era um homem temente a Deus, que confiava em Deus, ele perdoou os que te feriram, que te fez mal. Ele vivia na plenitude daquilo que Deus fazia, né? Que ele acreditava em Deus. E tudo foi fluindo cada vez mais na vida de José. E dentre todos esses contextos, que José era um homem fiel a Deus, temente a Deus, ele perdoava as pessoas que te fez mal, Deus o abençoou poderosamente a ponto de se tornar um governador e ter essa história marcante, com tantos ensinamentos maravilhosos para nós. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. E eu vou deixar para vocês aqui na prática um desafio. Pense em alguém que você precisa perdoar ou pedir perdão, né? Ore hoje por essa pessoa. Ore por essa pessoa. E ao orar por essa pessoa, você vá e peça perdão. Às vezes não vai ter como mais você pedir perdão pessoalmente para a pessoa, mas ao você pedir diretamente para Deus, ele vai ouvir, né, você, e você vai se sentir mais limpo e a sua vida vai fluir melhor. Então, ore por essa pessoa hoje, peça perdão e seja abençoado. Eu agradeço que vocês tenham ficado aqui até o final, né? Ativem os sininhos para estar vindo mais vídeos novos aqui para o canal. E muito obrigada e tenha uma excelente tarde.